que era para ser apenas mais um debate político se transformou em um embate explosivo. De um lado, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, representante máxima da velha esquerda brasileira, com décadas de experiência política, acostumada a impor suas narrativas e controlar debates com argumentos emocionais. Uma política influente e estrategista, cuja retórica parecia invencível. Do outro lado, Nicolas Ferreira, o jovem deputado conservador que se tornou o grande pesadelo da esquerda. Dono de uma postura combativa, corajosa e destemida, conhecido por desafiar frontalmente o establishment político. O que ninguém poderia imaginar é que ele colocaria Gleisi exatamente no lugar dela, deixando até mesmo a esquerda perplexa, sem reação. O que parecia ser só mais um debate político acabou virando uma verdadeira guerra de ideias, cheia de energia e opiniões fortes. De um lado, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e uma das figuras mais importantes do partido. Ela é uma defensora apaixonada do socialismo, super experiente e sabe como lidar com os jogos de poder e as narrativas políticas. Gleisi representa a velha esquerda brasileira, aquela que já está há tempos no cenário político e conhece todos os truques dos bastidores. Do outro lado, Nicolas Ferreira, o deputado conservador mais jovem e influente do Brasil. Ele é o rosto da nova direita, combativo, direto ao ponto e sem medo de enfrentar os políticos mais experientes. Nicolas não segue as regras tradicionais do sistema e desafia abertamente as ideias do PT e do socialismo no país. E aí, quando esses dois mundos tão diferentes se encontraram, o debate esquentou. Era como se fosse uma batalha de titãs, cada um defendendo suas ideias com unhas e dentes. Gleisi, com toda a sua experiência, e Nicolas, com toda a sua coragem, mostrando que a política pode ser um campo de batalha de ideias, onde cada um luta pelo que acredita. Foi um confronto que deixou todo mundo de olho, porque era mais do que só uma discussão. Era o choque de duas visões completamente opostas do Brasil. Quando o debate foi anunciado, a internet simplesmente explodiu. As redes sociais entraram em colapso, com todo mundo comentando e escolhendo seu lado. Os apoiadores da Gleisi Hoffmann estavam super confiantes. Eles achavam que, com toda a experiência e o discurso bem estruturado dela, a presidente do PT ia deixar o Nicolas sem saída, desmontando as críticas da direita de uma vez por todas. Já os seguidores do Nicolas sabiam que ele ia entrar num campo minado. O jovem deputado já tinha encarado a esquerda várias vezes e sempre saiu de pé, firme e forte. Eles tinham certeza de que ele não ia recuar. Não importa o quão difícil o ambiente fosse. Nicolas estava pronto para a briga. E aí chegou o grande momento. O auditório estava lotado, as câmeras posicionadas e o apresentador fez uma introdução rápida antes de chamar os debatedores. Gleisi Hoffmann foi a primeira a falar. Ela ajustou o microfone, deu um sorriso calculado, como quem já sabe que tem a vantagem, e começou. Do outro lado, Nicolas ficou ali sério, preparado para o que viesse. A tensão no ar era palpável. E todo mundo sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Fico feliz que você tenha topado esse debate, começou Gleisi com um tom provocativo. Nas redes sociais, você adora atacar o PT, mas agora quero ver se tem coragem de repetir tudo isso aqui, cara a cara, na frente de todo mundo. A plateia vibrou, aplaudindo a provocação. Gleisi queria pintar Nicolas como alguém que só fala bravata quando está protegido pela tela do computador, mas que não teria coragem de sustentar suas críticas em um embate direto. Nicolas, no entanto, não se abalou. Ele sorriu levemente, mantendo a calma, e respondeu sem hesitar. Senadora, se tem uma coisa que nunca tive medo foi de falar a verdade. E já que você tocou no assunto, vamos direto ao ponto. O PT foi o partido que mais roubou na história do Brasil. Isso é um fato. E eu não preciso das redes sociais para dizer isso. Estou aqui de frente repetindo. O legado do PT é manchado pela corrupção. A resposta foi direta e firme, mostrando que Nicolas não estava ali para recuar. O clima esquentou e o confronto prometia muito mais. Estou dizendo isso aqui na sua cara, afirmou Nicolas sem titubear. Por um instante a plateia ficou em silêncio, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Gleisi mudou levemente a expressão, surpresa com a ousadia do jovem deputado. Ela não esperava que ele fosse tão direto logo de cara. O debate mal tinha começado, e já estava claro que o tom seria de confronto. Gleisi tentou disfarçar o desconforto, mas era visível que ela sabia que aquele não seria um embate fácil. Ajustou a postura, respirou fundo e começou a planejar sua próxima jogada.
O conflito estava só no começo, e a tensão no ar era tão densa que dava para sentir. O estúdio já estava eletrizado, e o que deveria ser um debate comum rapidamente se transformou em um campo de batalha de palavras. Glaze Hoffman tentou tomar a dianteira, construindo uma narrativa que pintava Nicholas como alguém que só atacava de longe, sem coragem para enfrentar as consequências. Mas Nicholas não deu espaço para isso. Ele estava ali, firme, pronto para rebater cada ponto. O embate prometia ser intenso e ninguém queria perder nenhum detalhe. O que você achou da resposta de Nicholas? Já imaginava que ele agiria dessa forma? Glaze tentou usar as redes sociais como um ponto de ataque, mas foi pega de surpresa pela resposta firme e direta de Nicholas. Ele não deixou barato e manteve a postura, forçando Glaze a repensar sua estratégia. Ela ajeitou os papéis à sua frente, deu um sorriso calculado e decidiu mudar de tática. Recentemente, Nicholas, você tem circulado muito nas redes sociais com um tal de Manual do Patriota Cristão. Esse livro já vendeu milhões de cópias, e dizem que ele revela segredos sobre o PT, o STF e até sobre a grande mídia. Você realmente acredita nisso tudo? Ou será que é só mais uma teoria da conspiração da direita? Questionou Glaze, com um tom provocativo. A plateia reagiu com empolgação, aplaudindo e sorrindo, como se estivessem esperando para ver como Nicholas sairia dessa. Glaze sabia que o assunto do livro estava causando polêmica e queria usá-lo para desestabilizá-lo. Afinal, o livro incomodava justamente porque trazia à tona verdades que muitos preferiam manter escondidas. O clima estava cada vez mais tenso, e todos aguardavam a resposta de Nicholas. Esse livro escancara o que vocês tentam esconder, respondeu Nicholas, sem hesitar. Ele revela as manobras da esquerda, mostra como a mídia manipula as notícias e ensina o povo a não cair mais nas armadilhas que vocês montam todos os dias. E tem mais. Ele alerta sobre como vocês estão atacando os valores da família e tentando tirar Deus das nossas casas com seus programas e ideias. A plateia ficou paralisada, como se estivesse processando cada palavra. Será que aquilo era verdade? O clima ficou pesado, e o silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos. Foi então que o apresentador interveio, tentando aliviar a tensão. Esse livro realmente está viralizando, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre o que realmente tem lá dentro. Será que as pessoas não estão cansadas de tentar desmascarar algo que talvez nem exista? A plateia aplaudiu novamente, mas Nicholas não se intimidou. Ele olhou firme e respondeu: as pessoas estão cansadas, sim. Cansadas de serem enganadas, cansadas de ver a verdade sendo distorcida. E é por isso que esse livro está fazendo tanto sucesso, porque ele traz à tona o que muitos já sabem, mas não têm coragem de falar. O debate continuou acirrado, com cada lado defendendo suas posições com unhas e dentes. A plateia, dividida, acompanhava cada movimento, ansiosa para ver quem sairia por cima. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e de ver a corrupção destruindo este país. É por isso que o povo está acordando, declarou Nicholas, com firmeza. E para quem quiser saber a verdade que vocês tanto escondem, o link para baixar o Manual do Patriota Cristão estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Tirem suas próprias conclusões. Glaze percebeu que Nicholas estava confiante e decidiu contra-atacar com tudo. Nicholas, você adora falar de corrupção, mas vamos falar de governo de verdade. O PT tirou milhões de brasileiros da pobreza, criou programas sociais, garantiu emprego e acesso à educação. Agora me diga, o que o seu governo fez de concreto pelo povo? A plateia explodiu em aplausos, vibrando com o ataque direto de Glaze. Ela queria colocar Nicholas na defensiva, mas ele não se abalou. O debate estava cada vez mais intenso, com cada lado tentando mostrar que tinha as melhores propostas e os melhores resultados. A tensão no ar era palpável, e todos aguardavam a próxima jogada. Glaze tentou mudar o rumo do debate, desviando o foco da corrupção e jogando a narrativa de que o PT foi responsável pelo maior avanço social da história do Brasil. Ela queria destacar os programas sociais e as conquistas do partido, mas Nicholas não deixou barato. Com um sorriso leve nos lábios, ele rebateu com precisão. Engraçado você falar isso, senadora. O PT sempre diz que tirou milhões de brasileiros da pobreza, mas por que essas mesmas pessoas precisaram voltar para os programas sociais anos depois? Questionou Nicholas com um tom firme. A plateia ficou em silêncio por um momento, como se estivesse refletindo sobre a pergunta. Glaze arqueou as sobrancelhas, claramente surpresa com a réplica.
Nicolas não parou por aí e continuou apertando o ponto. O seu partido não acabou com a pobreza, senadora. Ele administrou a pobreza para se manter no poder. Criou um ciclo de dependência, onde milhões de brasileiros ficaram reféns do governo, enquanto os líderes do PT se beneficiavam. O clima no auditório ficou ainda mais tenso. Nicolas estava determinado a mostrar que, por trás dos discursos de avanço social, havia uma realidade muito mais complexa e questionável. O debate estava longe de terminar, e cada lado tinha muito a defender. A reação foi imediata. A plateia começou a murmurar, dividida entre os que apoiavam Glaze e os que começavam a questionar suas afirmações. Os aliados dela tentaram manter os aplausos, mas já era perceptível que nem todos estavam convencidos. Glaze percebeu que Nicolas estava virando o jogo e sabia que precisava reagir rápido. Ela se inclinou para frente com um olhar afiado e partiu para um ataque ainda mais forte. Então você acha que os pobres deveriam ter sido deixados à própria sorte? Você e sua direita querem um Brasil sem programas sociais? Acham que o trabalhador tem que viver só de meritocracia enquanto os ricos acumulam fortunas? A plateia explodiu em aplausos novamente, vibrando com a cartada emocional de Glaze. Ela tentava pintar Nicolas como o inimigo dos pobres, um político frio e distante da realidade do povo. Mas Nicolas não se abalou. Ele sabia que o jogo estava pesado e estava pronto para rebater. O debate estava cada vez mais acirrado e a tensão no ar só aumentava. Glaze tentou pintar Nicolas como alguém que não se importava com os mais necessitados, mas ele já esperava essa jogada. Mantendo a postura firme, ele respondeu sem hesitar. Senadora, eu defendo que o pobre tenha a oportunidade de sair da pobreza, e não que passe a vida inteira dependendo do Estado. O PT não. Quer um povo independente. Quer um povo que dependa de esmolas para continuar votando em vocês. A plateia ficou em silêncio novamente, como se estivesse absorvendo cada palavra. Nicolas não parou por aí e continuou. Vocês falam de desigualdade, mas quem governa o Brasil há décadas? Quem comanda sindicatos bilionários? Quem enriqueceu enquanto a economia afundava? Os ricos que vocês dizem combater são os mesmos que financiam a esquerda. A tensão no ar só aumentava. Glaze sentiu o impacto das palavras de Nicolas e tentou se recompor, mas era claro que o golpe tinha atingido em cheio. O debate estava cada vez mais intenso e cada lado lutava para manter a vantagem. A plateia, dividida, acompanhava cada movimento, ansiosa para ver quem sairia por cima. Glaze tentou manter a compostura, mas percebeu que Nicolas não cairia na armadilha emocional que ela havia preparado. Respirou fundo, tentou se recompor e começou a planejar o próximo ataque. No entanto, o público já estava vendo o embate de uma forma diferente. Nicolas não era mais apenas o deputado jovem enfrentando uma veterana do PT. Ele estava assumindo o controle do debate. Glaze sabia que precisava recuperar a narrativa rapidamente, mas o terreno estava ficando cada vez mais difícil. O embate estava esquentando, e o próximo movimento poderia ser decisivo. O clima no estúdio estava carregado, com a tensão pairando no ar. Nicolas Ferreira não apenas resistiu aos primeiros ataques de Glaze Hoffmann, mas começou a virar o jogo, expondo a hipocrisia do PT em relação à pobreza e aos programas sociais. Glaze, percebendo que estava perdendo o controle da discussão, precisava de uma estratégia forte para retomar a iniciativa. O debate estava longe de terminar, e cada palavra contava. Glaze, percebendo que estava perdendo o controle do debate, decidiu elevar o tom. Endureceu a postura, olhou diretamente para Nicolas e disparou. Nicolas, vocês da direita adoram falar de corrupção. Mas quando foi conveniente, ficaram calados. Onde estava essa sua indignação quando o governo que você defende comprava votos no Congresso, fazia orçamento secreto e distribuía emendas para aliados? Você realmente acha que o seu lado é santo? A plateia explodiu em aplausos, vibrando com o ataque de Glaze. Ela tentava mudar a narrativa, jogando Nicolas contra a parede e sugerindo que ele também fazia parte de um sistema corrupto. Mas Nicolas não caiu na armadilha. Ele sorriu de canto e respondeu com frieza. Senadora, se tem uma coisa que o PT faz bem, é tentar nivelar tudo por baixo. Vocês adoram dizer que todo mundo é igualmente corrupto para justificar os próprios erros. Mas eu não estou aqui para defender erros de ninguém. Estou aqui para mostrar que o povo brasileiro merece algo melhor do que isso. O clima no estúdio ficou ainda mais tenso.
Glaze tentou desesperadamente retomar a iniciativa, mas Nicholas estava firme, mostrando que não seria fácil derrubá-lo. O debate continuava acirrado, e cada lado lutava para conquistar a plateia. Vocês tentam nivelar todo mundo por baixo, respondeu Nicholas com um tom firme e cortante. Estão tão atolados em escândalos que acham que todo mundo é igual a vocês. Mas a diferença é clara. Quando há suspeitas no nosso lado, queremos investigação. Já no lado de vocês, a única resposta que conhecem é censura e perseguição. A plateia ficou em silêncio, como se estivesse processando cada palavra. Glaze tentou interromper, mas Nicholas não deu espaço. Ele continuou. Quando há denúncias contra um político da direita, vocês gritam por cassação, impeachment, cadeia. Mas quando é contra vocês, aí é perseguição política, golpe, lawfare. Vocês não têm um padrão moral, têm um projeto de poder. O impacto foi imediato. A plateia ficou dividida, alguns aplaudindo, outros em silêncio, refletindo sobre o que havia sido dito. A tensão no ar só aumentava, e a atenção de todos estava voltada para o que viria a seguir. Glaze, percebendo que precisava reagir rápido, mudou de estratégia. Respirou fundo, ajustou a postura e preparou seu próximo movimento. O debate estava longe de terminar, e cada lado sabia que a próxima jogada poderia ser decisiva. Glaze decidiu lançar uma cartada emocional, tentando atingir Nicholas onde poderia doer mais. Nicholas, a verdade é que vocês da direita nunca aceitaram que o Brasil escolheu o PT. Tentaram sabotar o governo, espalharam fake news, incentivaram ataques às instituições. Vocês não são democratas, são golpistas, disparou ela, com um tom acusatório. A plateia voltou a aplaudir, vibrando com o ataque. Era uma jogada previsível, mas perigosa. Se Nicholas respondesse de forma errada, poderia ser facilmente rotulado como antidemocrático. Mas ele já esperava essa jogada. Manteve a expressão tranquila e respondeu com precisão cirúrgica. Senadora, seu partido não pode falar de democracia. Quem quebrou o sigilo bancário de opositores? Quem censurou jornalistas? Quem perseguiu adversários políticos? Quem manipula as instituições para se manter no poder? O PT não é exemplo de democracia, é exemplo de autoritarismo disfarçado. A resposta de Nicholas foi direta e contundente, deixando Glaze sem muito espaço para contra-argumentar. O debate estava cada vez mais acirrado, e a plateia, dividida, acompanhava cada movimento com atenção. A tensão no ar só aumentava, e o próximo passo de Glaze seria crucial para tentar retomar a iniciativa. O STF para manter aliados impunes. Vocês não defendem a democracia, vocês sequestraram a democracia, disparou Nicholas com um tom firme e contundente. O auditório ficou em silêncio, como se estivesse processando cada palavra. Glaze tentou disfarçar o desconforto, mas Nicholas não parou por aí. Democracia de verdade significa alternância de poder. Mas vocês não aceitam perder. Quando a direita ganha, vocês tentam criminalizar qualquer movimento conservador, perseguem apoiadores e impedem investigações contra seus aliados. A democracia do PT só existe quando vocês estão no comando. A plateia começou a reagir de forma diferente. Antes, totalmente inclinada a favor de Glaze, agora estava claramente dividida. A narrativa estava escapando das mãos da esquerda, e Glaze sabia disso. Ela tentou esconder a preocupação, mas era visível que o controle do debate estava mudando. Nicholas, com respostas precisas e argumentos sólidos, estava virando o jogo. O clima no auditório era de tensão, e cada palavra contava. Glaze precisava de uma estratégia forte para retomar a iniciativa, mas o tempo estava se esgotando. Glaze percebeu que precisava de uma jogada certeira para recuperar o controle do debate. O próximo movimento seria decisivo, e Nicholas não mostrava sinais de recuo. A batalha estava prestes a chegar ao seu momento mais crítico. O debate já não era apenas um confronto de ideias. Era uma guerra pela narrativa, e cada palavra contava. Glaze Hoffman, acostumada a vencer debates com retórica emocional e frases de efeito, percebeu que Nicholas Ferreira não seria um adversário fácil. O jovem deputado não apenas resistiu aos ataques, mas inverteu a dinâmica do embate, expondo as contradições do PT e desmontando a ideia de que a esquerda é a verdadeira defensora da democracia. A presidente do PT sabia que precisava de um golpe definitivo. Respirou fundo, ajustou o microfone e preparou sua próxima jogada. O clima no auditório estava tenso, e todos aguardavam o próximo movimento. Glaze precisava recuperar a iniciativa, mas Nicholas estava firme, pronto para rebater qualquer ataque.
O debate estava longe de terminar, e a plateia acompanhava cada detalhe, ansiosa para ver quem sairia por cima. Glaze ajustou o tom e lançou sua cartada final. Nicholas, vocês adoram falar do socialismo como se fosse um monstro. Mas a verdade é que os maiores avanços sociais da história foram feitos por governos de esquerda. Quem criou o Bolsa Família? Quem garantiu acesso à universidade para os mais pobres? Quem lutou pelos direitos das mulheres e dos trabalhadores? O que a direita fez, além de atacar essas conquistas? A plateia explodiu em aplausos. Vibrando com o ataque emocional de Glaze, ela tentava pintar a esquerda como a única força política que realmente trabalhou pelo povo, colocando Nicholas na defensiva. Mas Nicholas não hesitou nem por um segundo. Ele sorriu levemente e respondeu com precisão cirúrgica. Senadora, se o socialismo funcionasse, a Venezuela não estaria em colapso. Cuba não estaria parada no tempo, e o PT não teria deixado o Brasil na maior recessão da história. Programas sociais são importantes sim, mas não adianta dar o peixe se você não ensina a pescar. O que o PT fez foi criar dependência, não oportunidades. E enquanto vocês se gabam de avanços, esquecem de mencionar os bilhões desviados, os escândalos de corrupção e o legado de crise que deixaram. A resposta de Nicholas foi direta e contundente, deixando a plateia em silêncio por alguns segundos. Glaze tentou manter a postura, mas era visível que o golpe havia atingido em cheio. O debate estava cada vez mais acirrado, e a próxima jogada seria crucial para definir quem sairia por cima. Se o socialismo funcionasse, a Venezuela seria um paraíso, Cuba não teria milhares de pessoas fugindo do país, e a Coreia do Norte não precisaria prender seus cidadãos para que eles não escapem, rebateu Nicholas, com um tom firme e contundente. A plateia ficou em silêncio, como se estivesse refletindo sobre as palavras. Glaze arqueou as sobrancelhas, claramente surpresa com a resposta. Nicholas continuou sem dar trégua. O que o PT fez no Brasil não foi avanço social, foi compra de votos em massa. Vocês usaram o dinheiro do povo para criar uma base eleitoral dependente, enquanto destruíam a economia e institucionalizavam a corrupção. O impacto foi imediato. A plateia ficou dividida, alguns concordando com Nicholas, outros ainda tentando processar o que havia sido dito. Glaze, percebendo que precisava reagir rapidamente, partiu para o ataque. Ah, Nicholas, então você acha que os pobres não mereciam ajuda? Você quer um Brasil onde só os ricos prosperam? A plateia voltou a aplaudir, vibrando com a provocação de Glaze. Ela tentava pintar Nicholas como alguém que não se importava com os mais necessitados, mas ele estava pronto para rebater. O debate estava cada vez mais intenso, e a próxima jogada seria crucial para definir o rumo da discussão. Era mais uma tentativa de Glaze desmoralizar Nicholas, mas ele não deu trégua. Com calma e firmeza respondeu: Senadora, eu quero um Brasil onde os pobres não dependam do governo para comer. Um Brasil onde as pessoas não precisem de esmola estatal para sobreviver. O que vocês fizeram foi transformar o assistencialismo em um sistema de controle, não em uma ferramenta de emancipação. A plateia começou a reagir de forma diferente. A esquerda tentava gritar mais alto, mas não conseguia abafar a verdade que estava sendo exposta. E então, Nicholas desferiu o golpe final. A verdade, senadora, é que o PT nunca quis um povo forte e independente. Porque um povo forte não precisa de vocês. O auditório ficou em silêncio, como se estivesse processando cada palavra. Glaze tentou manter a expressão neutra, mas era visível que o impacto das palavras de Nicholas havia atingido em cheio. O debate estava cada vez mais acirrado, e a narrativa estava claramente mudando. Nicholas, com argumentos sólidos e respostas precisas, estava virando o jogo. Glaze precisava de uma estratégia forte para recuperar o controle, mas o tempo estava se esgotando. Era visível que Glaze não esperava esse contra-ataque. O embate já não tinha volta. A plateia estava dividida, e Nicholas havia assumido o controle do debate. Glaze tentou uma última cartada, mas suas palavras já não tinham o mesmo impacto. Ela sabia que havia perdido o embate, e Nicholas sabia que a repercussão daquele confronto seria avassaladora. O estúdio estava em chamas. O que deveria ser um debate equilibrado se transformou em uma virada histórica. Nicholas Ferreira não apenas resistiu aos ataques de Glaze Hoffman, mas dominou o debate, expondo as falhas do socialismo, a corrupção do PT e a estratégia da esquerda de manter o povo dependente do governo. Glaze não podia mais recuar. Se ela não retomasse o controle agora,
A narrativa progressista estaria completamente destruída diante de milhões de espectadores. Respirou fundo, ajustou o microfone e lançou um último ataque. Nicolas, o que você e essa nova direita querem, no fundo, é acabar com os direitos do povo. Vocês são contra programas sociais, contra sindicatos, contra movimentos populares. Vocês não querem um Brasil mais justo. Querem um Brasil onde só os ricos prosperam. A plateia explodiu em aplausos. Era a última cartada da esquerda. Jogar a culpa de todos os problemas sociais na direita, tentando retratar Nicolas como um inimigo do trabalhador e da justiça social. Se ele cometesse um erro na resposta, seria rotulado como insensível e elitista. Mas Nicolas manteve a calma. Inclinando-se para frente, olhou diretamente para Gleisi e respondeu sem hesitar. Senadora, vocês passaram décadas governando o Brasil. Se o trabalhador ainda está sofrendo, a culpa é de quem? A plateia silenciou. O golpe foi certeiro. Gleisi tentou responder rapidamente, mas Nicolas não deu espaço. Vocês falam de justiça social, mas o PT comandou o país por anos. E o que fizeram? Criaram um sistema onde o empresário que quer crescer é sufocado, onde o pobre que quer empreender é esmagado pela burocracia e onde o trabalhador é obrigado a pagar imposto para financiar sindicatos milionários que só servem ao partido. A plateia começou a se dividir. Os aliados de Gleisi tentavam aplaudir, mas o impacto das palavras de Nicolas era inegável. O debate estava definido e a narrativa havia mudado. Nicolas havia vencido o embate. O impacto das palavras de Nicolas era evidente e ele continuou no ataque. Se tem alguém que ferrou o trabalhador, foi a esquerda. Vocês preferem um povo que dependa do governo, que precise pedir permissão para crescer, que aceite viver de migalhas do Estado, porque vocês não querem igualdade. Vocês querem controle. A plateia começou a murmurar e Gleisi mudou a expressão. Ela sabia que naquele momento o debate já estava perdido, mas Nicolas ainda tinha um último golpe a desferir. Ele olhou para a plateia e finalizou. O Brasil não precisa do PT para crescer. O Brasil precisa se livrar do PT para crescer. A plateia explodiu. A reação foi instantânea. A narrativa de Gleisi desmoronou diante dos olhos de todos. O debate não tinha mais volta. Nicolas Ferreira não apenas venceu, ele destruiu a narrativa progressista ao vivo e a repercussão seria monumental. A guerra de narrativas já havia começado nas redes sociais. Os cortes mais explosivos começaram a circular antes mesmo do programa sair do ar. No Twitter, no YouTube e no Instagram, o embate entre Nicolas Ferreira e Gleisi Hoffmann dominava a internet. Nicolas escancara o sistema ao vivo. Gleisi tenta lacrar, mas leva uma surra de argumentos. A noite em que o PT perdeu a moral. As manchetes pipocavam e Nicolas comemorava a vitória, compartilhando os momentos mais impactantes e exaltando como ele desmontou as narrativas da esquerda sem medo. Já a mídia tradicional entrou em modo de contenção de danos. Os jornais tentaram controlar a narrativa com manchetes como Nicolas Ferreira espalha fake news em debate com Gleisi Hoffmann, falácias e extremismo da nova direita. Conservadorismo radical gera polêmica e embate com o presidente do PT. A estratégia era clara, tentar distorcer os fatos e minimizar o impacto da derrota. Mas não funcionou. O público viu o que realmente aconteceu. O Brasil inteiro acompanhou um jovem deputado enfrentando uma das figuras mais influentes do PT e saindo como vencedor. Se você se inspira na coragem de Nicolas, que enfrentou todos na Câmara dos Deputados para defender o povo brasileiro, esse canal é para você. Inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e não perder nenhuma atualização. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo: Nicolas mostrou que é possível lutar pelo Brasil sem medo. Sua opinião é importante e queremos saber o que você pensa. Se você chegou até o final do vídeo, deixe o like para mostrar que acredita em mais vozes como a dele na política. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Tem muito mais conteúdo inspirador te esperando. Juntos, podemos apoiar quem defende o Brasil de verdade. Vamos nessa?